Salve, salve pessoal, PS Minis na área novamente e hoje venho trazer um vídeo diferente para vocês. É um super trunfo da Hot Wheels de 2008, isso mesmo que você ouviu, um super trunfo chamado Hot Cards, lançado exclusivamente pela Mattel. Muitos de vocês não conhecem, um produto com a venda um pouco mais restrita, tá? Se você vê na cartela aqui está escrito venda proibida, então é um produto mais chatinho de achar. Foi lançado em duas versões, uma vermelha, que é o que está em nossa mão aqui, e uma azul, da cor da camiseta, que eu não tenho ainda, tá? Vou mostrar as cartas e vou mostrar também as miniaturas que eu tenho desse ano, essas cartas, tudo nesse vídeo. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aí, segue o canal pra gente trazer mais conteúdos, beleza? Bora pro vídeo! Já estamos aí no nosso estúdio, nosso famoso estúdio improvisado. E aqui temos as cartas já dispostas com as miniaturas do ano. Essas são as miniaturas idênticas das cartas que eu tenho, tá? E vou mostrar para vocês aqui agora um pouco, né, de como é a caixinha primeiro, ó. Então aqui temos Hot Cards. Conheça os carros da coleção Hot Wheels 2008. Venda proibida, como falei pra vocês, é uma coleçãozinha um pouquinho mais chatinha de tá se achando, tá? Contém 32 cartas e um manual de instrução. E aqui temos o símbolo do Inmetro, juntamente com aqui, ó, vocês podem estar vendo 2008 Mattel INC. Beleza? Aqui algumas informações de onde é fabricado, né? Fabricado aqui mesmo no Brasil. Perfeito. Bem bonita a caixinha, tirei o plastiquinho dela. Tá um pouquinho amassado aqui, mas tudo bem, as cartas estão em perfeito estado. Pessoal, isso aqui funciona basicamente como um super trunfo, tá? Não sei se vocês aí da geração milenial conhecem o super trunfo, né? Mas a gente que é da década de 90 era muito famoso lá. É um jogo de carta que basicamente você distribui as cartas, tá? Que a regra 1 ela fala aqui. As cartas são bem misturadas e distribuídas uniformemente, ou seja, cada jogador vai receber o mesmo número de cartas. E aí o que acontece? Provavelmente você vai tirar um par ou ímpar ali, tá? Para ver quem começa primeiro. E essa pessoa que vai começar primeiro vai tirar uma carta e vai escolher um dos atributos. Então o outro jogador ou outros jogadores também vão mostrar o mesmo atributo e ver qual que tem o maior valor. Quem tiver o maior valor pega as cartas de todos os outros jogadores e assim vai até sobrar uma pessoa só, beleza? Se tiver empate, vai ser desempatado, né? Com as letras que aparecem na parte superior da carta, que já que eu mostro para vocês. Quem tiver com a maior quantidade de cartas é o vencedor. Bem simples, tá aí. Temos aqui, ó, Hot Cards, a arte aqui atrás. Esse carro não sei, posso até deixar a curiosidade para vocês qual carro que é. E eu acredito que ele seja o mais forte do deck aí, tá? Por ele estar estampando, né, as cartas e também a caixinha. Começando aqui, pessoal, eu vou mostrar como que são as cartas, ó. Temos aqui os 16 Angels, tá? Número A1, letra A, número 1, tá? Então é a primeira de todas, porque aqui a gente tem sequência alfabética e sequência numérica. Então temos uma sequência alfanumérica aqui. Vamos começar com os 16 Angels, mostrando um pouco da interface aqui, de como funcionam as cartas, ó. Velocidade máxima, 235 km por hora, 11.500 RPM, tá? De 0 a 100 em 3,7 segundos. Cilindrada, centímetro cúbico, isso mesmo, centímetro cúbico, 4.160. Potência, 642 cavalos e 6 cilindros. Então vou fazer um exemplo para vocês. Vamos ver a segunda carta aqui? Vou simular para vocês como que funciona, tá? Temos Attitude aqui, tá? Attitude, né? Seria tipo algo de atitude. Um anagrama aqui, né? Eu não sei se não é anagrama, né? Seria como soasse, mas em forma de outras palavras, tá? Seria como de attitude, mas attitude, entendeu? Aqui nós temos a segunda carta. E vamos supor que eu sou o primeiro jogador que está com 16 Angels. Eu vou olhar aqui, sem antes saber qual que é do outro jogador. Eu olhando aqui, eu achei que o RPM dele é bem alto, né? 11.500. Então eu vou escolher RPM e o meu adversário vai ter que mostrar RPM também. E aí, ó, a gente perdeu, tá vendo? 14.000 RPMs, então o meu adversário iria levar. O 16 Angels, vamos ver o que ele ganharia aqui.
velocidade máxima de 0 a 100, que aqui no caso seria o menor valor, né? Porque seria mais rápido. E somente, viu? Aí, vamos supor o caso do empate. Cilindros ia dar empate, tá vendo? 6-6. O 16 Angels iria ganhar por ser A. Mas, como eu escolhi RPM, o adversário ganhou e levaria a carta. Vamos seguindo aqui, tá? Essas outras eu mostro depois. Temos aqui C1 Boombox. C3 Canyon Carver. Olha que linda essa arte aqui do Greg, tá? Da Canyon Carver, muito linda. Eu tô pretendendo escanear as artes que vem nessa aqui e colocar lá no Hot Wheels Week, que é uma comunidade muito legal de Hot Wheels que existe. Jet Street 3.0, 3.0 aí, tá? Diesel Boy, Double Vision, bem legal, mas eu acho um carrinho bem simpático. Mas que na vida real não ia dar muito certo, né? Imagina todo o peso do motor de um lado e somente o motorista aqui do outro. Acho que ficaria meio desbalanceado. Dragtor, bem legal esse tratorzinho aqui em formato de drag, né? Não tem nenhum, mas, cara, quero muito adquirir um Dragtor. O dia que eu ver um bonitinho aí, vou tá pegando um Dragtor. Parece muito aqueles tratorzinhos do Lamborghini, né? Bem no começo. Aí já vamos para a letra F, Fast Fish. E olha que legal, ele muda de cor de acordo com a letra, ó. Então aqui já temos roxo. Fast Fish também no desenho 3D aí, tá? Do designer. Sufast, olha que legal essa abertura do Sufast, meu Hot Rod aí. Grizzed, que é o Grizzed Lightning, a gente abriu bastante já, o Grizzed Lightning. Hammer Sled, uma motinha aí que parece muito Metal Manix, né? Fala aí, ó. Bem parecido com o estilo Metal Manix Pork Shop. Jet Street 4.0, então nós temos o 3.0 aqui, tá? E temos o 4.0, que é a versão evoluída dele, né? Eu particularmente não gosto muito do 3.0 não, tá? Aquele Cloud Cutter lá eu acho muito mais legal do que o Jet Street 3.0. 4.0 aqui. Maelstrom. Vou deixar essas duas de lado aqui, tá? Temos umas coisas para mostrar. Nitro Doors Slammed. Pony Up. Combi. Uma Kombi aí meio cabeçudinha, né? Fantasia da Hot Wheels. Red Fired também vou deixar de lado. Scorching Scooter. Sufast novamente, só que agora com outra cor, ó. Spectre, esse carrinho é bem legal. Você consegue alongar ele, tá? E ficar meio essa chita aqui, meio esse jaguar aqui no meio. Ficar na posição de ataque. Fast Fish aqui em outra cor também, modelo 3D. Twin 1003 aqui, ó, com a arte do artista, que é o Ren? Não sei, viu? Não dá pra ler. Bem difícil, né? Mas vou deixar aí quem que é o designer dele. What for 2. Temos aí também o What for 2. What 42, né? Se preferir. Sup Dog, o Snoop Dogg aí da Hot Wheels. E o Motor Blade, tá? Que tem uma lâmina aqui. Mas ele abre, mas eu não sei, tá? Por que chama Motor Blade? Eu não sei se tem uma moto por baixo. Vale a curiosidade aí, tá pesquisando também. Pessoal, vamos começar aqui então, os que eu tenho a carta exatamente igual, tá? Começando aqui, pessoal, nós temos nada mais, nada menos que a Celium. E já garanto pra vocês, já adianto aqui, na verdade, que esse Celium não era para aparecer agora, tá? Ele é de uma coleção nova que a gente acabou adquirindo e, cara, ele tá sendo um mega spoiler aqui. Mas olha aí o nosso Celium. Tá bem bonitinho, tá, pessoal? Tá conservadinho aí, mas tem um pequeno defeitinho aqui no decalque dele. Vocês podem ver, ó. Mas tá aí o nosso Celium. Tá bem bonitinho. Não sei porque toda a Celium que eu adquiro vem com a frente batida, cara. Mas eu gostei, tá? Do estado dele. Tá bem bonitinho. Olha só a base inteirinha. Alguns arranhãozinhos de leve aqui somente no decalque, né, pessoal? Mas tá quase em perfeito estado essa Celium. O cromadinho da roda tá lindo, né? Show demais. Vamos ver a carta dele aqui. Tá aí o nosso Celium. 3014 RPMs, 8 cilindros. Ele é forte no cilindro, né? Potência também, ó. Tá aí a Celium A3. Carta boa, tá? Com uma letra bem inicial, né? Um A. E vamos pro próximo aqui, o queridinho de muitos. Inclusive o meu também. Inclusive, eu acredito que seja a carta mais bonita, né? Battle Spec. Tá aí o nosso Battle Spec. Cara, bem famoso aí da Hot Wheels, né? Do Kurt, olha aí, nas duas variações PR5
OH5, se eu não me engano, essa roda. Tenho quase certeza que é OH5. Tá aí as duas variações do Battle Spec de 2008. Inclusive tem variações de base nas duas, tá? Olha só, traseira igualzinha, mas a base tem uma diferença, ó. Esse daqui tá apagado, tá? Vou tá passando aqui o cromado, vou fazer isso aqui junto com vocês agora, tá? Quem sabe faz ao vivo. A gente vai fazer junto. Cara, é bem simples o processo. Vem aqui, mexe a canetinha, ó. Tem mágica não. Passou aqui, bom. Olha só. Só tomar cuidado para não tá pegando realmente no Zamak ali, tá? Ah, Paulo, mas como é que você sabe que não é preto? Como é que você sabe que é Zamak, que é cromado? Cara, simplesmente eu tenho outros Battle Spec e outros modelos também que a gente já viu aqui, como o Hollowback, que tem essa parte embaixo cromada, né? Borrou um pouquinho ali, pessoal, ó. Mas aqui depois a gente pega aqui, ó, uma haste flexível, ver se tá de jeito aqui. Nosso famoso cotonete. Deixa eu só focar aqui que não está focando. Aí a gente dá uma limpadinha aqui, cara. Tem erro não, ó. Já era, ó. Bem facinho de fazer, tá, pessoal? Se tu quiser tirar o excesso também aqui, que sobra no centro aqui, tá? Depois vai secar, ele vai espalhar, ele vai se assentar sozinho, cromado, tá? Da caneta. Mas tá aí, nosso logo aí, meio que uma restauraçãozinha bem rápida e bem simples, né, pessoal? Tá aí, ó. Nosso Battle Spec que não está focando. Aí, focou e olha só a diferença da base. Temos aqui com o logo da Hot Wheels bem pequeno embaixo, tá? Ó. E aqui o nosso logo da Hot Wheels bem pronunciado, né? Em alto relevo aqui. Bem diferente as bases e fica de curiosidade para vocês. Toma cuidado quando vocês pintarem não colocar a mão onde está cromado, tá? Pessoal, seguindo pro próximo aí, temos nada mais, nada menos que Vulture. Isso mesmo, Vulture. Uma miniatura muito linda, cara. Muito linda mesmo. Nossa, adoro essa miniatura. World Race nos jogos de Play 2 é muito da hora você correr com esses dois escapes aqui. É um absurdo. E olha isso aqui, cara. Olha esse Vulture de 2008. Cara, é uma miniatura também que eu não queria mostrar agora pra vocês, tá? Que eu adquiri recentemente em Shopee, Facebook, em mídias sociais. E tá aqui, cara, com uma curiosidade muito bacana. Vocês estão preparados? Ó, vocês já estão vendo ali, né? Olha só. Quem já pegou ali, os espertos já pegaram o que é. Oh, um Hot Wheels com base transparente, tá? E é isso aí, essa curiosidade desse Vulture aqui. A base dele é transparente. Eu achei que era um plástico somente que detalhava a lateral e a frente. Mas não, cara. Base inteirinha transparente do Vulture. Muito legal. Me conta aí se você já conhecia ou tem algum Hot Wheels com base transparente desse jeito. Confesso que é a minha primeira miniatura assim, beleza? Seguindo aqui nós temos um conhecido já do canal, que é o RD02. A gente adquiriu lá naquele vídeo, vou deixar no card aqui pra vocês, que é do RD05 lá do McDonald's, tá? A gente acabou adquirindo também. E ele tava detonadinho, né? Quem conhece sabe que ele tava todo branco, os frisos aqui. E eu acabei dando uma restauradinha nele, olha só. Paguei bem barato, mas cara, não merece sofrer, né? É o Racing Drone icônica aí, ó. E tá aqui nosso Racing Drone 02 ou RD02 também, se você preferir. É uma dica aí de customizador já que eu pesquisei, tá? Você vê que os cromados eu fiz tudo bonitinho, mas as rodas ficaram um pouco opacas. Ah, mas por que ficou opaca? Porque o que eu fiz, pessoal? Eu passei a cromada, né, que a gente acabou de passar no Battle Spec ali, e depois eu vim com a caneta Posca e passei a Posca verde, que eu achei que o tom ficou bem parecido com o original, mas ela não acabou ficando brilhante, cara, que nem são os da Hot Wheels, e ficou fosca, meio opaca, né? E eu acabei pesquisando depois, né, perguntando pra inteligência artificial também, vendo alguns vídeos, como que restaura, né, como veio de fábrica da Hot Wheels brilhante. Você tem que usar uma tinta verniz. Depois de aplicar a cromada, você joga uma base verniz em cima, que aí sim vai ficar com um aspecto similar. Preciso testar isso ainda, eu confesso, tá? Olha só que dó dele, ó. Tá até desgastado aqui já o rebite, tá?
Mas ficou bem bonitinho, na estante ele fica bem bonito, cara. Eu gostei bastante. Claro, a gente vai adquirir um ainda 100%, mas, cara, bem bonitinho. Tá aí o nosso RD02 de 2008. A próxima nós temos aqui Madfest, tá? Olha só que legal essa arte aqui. Deixa eu ver se foca. A assinatura não tá focando, não. Tá bem borrada também. Mas, cara, tá bem bonito, viu? Olha só esse Madfest. Mais um também que eu vou tentar aí escanear pra jogar na Hot Wheels Week. E aqui temos ela em perfeito estado, pessoal. Hot Wheels Speed Shop, aqui escrito. Cara, essa miniatura eu confesso que eu não brinquei, tá? É Brian Benedict? Eu acho que é o Brian Benedict, ó. Tá aqui, tá vendo? Temos aqui também a chaminha, onde que abastece ela. Cara, bem bonita, né? Eu não cheguei a brincar muito com ela, porque ela não performa muito bem nas pistas, tá? E, cara, olha só, cromadinho. Bem inteiraça essa Madfest também, né? De 2008. Incrível, pessoal. Muito incrível mesmo. Tá aí o Madfest. E o último aqui nós temos o Sup Dog. Parece Snoop Dogg, mas não é não, tá, pessoal? Sup Dog aí. E o meu aqui, que tá quase em perfeito estado. O que aconteceu aqui é que com o desgaste do plástico no tempo, ele acabou ficando amarelado, tá? Isso aqui com água oxigenada 10, você consegue resolver, tá? Tu coloca ela, passa a água oxigenada, coloca ele em um plastiquinho assim, ó. Tu coloca um plastiquinho assim e deixa no sol agindo, tá? Só toma muito cuidado, cara, que isso aí foi de erro de experimentação e teste meu. Se tu colocar nas rodas ou em cima do decalque e deixar muito tempo agindo, vai comer também os decalques, tá? Vai acabar tirando. Então, deixa umas meia hora, vai lá, olha novamente, passa outra demão, coloca de novo, até ele ficar branquinho, para tomar cuidado para não comer os decalques e os detalhes da miniatura, tá? Tá aqui o nosso Sup Dog, vou deixar aí uma foto, aparece muito um bulldogzinho mesmo, ó, de comparação. Tá aqui bonitinho o nosso Sup Dog de 2008. Pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu trouxe algumas miniaturas de curiosidade aqui, tá? Fast Fish nós temos duas, uma amarela e uma verde. E eu tenho aqui, se eu não me engano, o First Models dele, tá? 2007. Essa é minha mesmo, de quando eu era criança, tá? Eu não brinquei muito com ela. Tem um desgaste da pintura aqui, mas eu acredito que seja com o tempo isso. É uma miniatura que tá inteirinha, ó. Sempre guardei ela no plastiquinho. E tá aqui o nosso Fast Fish. É o mesmo também das cartinhas ali, porém na cor laranja, tá? Fast Fish. Próximo aqui, pessoal, que eu acredito que esteja no outro baralho, que é o baralho azul, tá? Que é o Redfield. Esse daqui está na cor preta, tá vendo? Com os mesmos decalques, e nós temos a versão cromada aqui, que eu acredito que a carta dele esteja no outro baralho. Pessoal, mas o que é isso de outro baralho, né? Por que tem dois? Então, vou mostrar pra vocês agora. Vocês perceberam? Não sei se alguém percebeu durante o vídeo isso. B2, A1, certo? Vai até A1, A2, A3, A4. B2, vamos no C1 aqui, ó, tá vendo? O que acontece? Eles dividiram em duas séries. Dois decks, no caso. Então, todos nós temos A1, A3, B2, B4, então teria C1, C3, D2, D4 e assim vai. Ah, mas de onde que tá o D1, de onde que tá o D3? No outro deck, no outro baralho que você tem que comprar para estar juntando todas, entendeu? Ah, mas eu não vi nenhuma de super trunfo aqui. É uma coisa que eu reparei. Não tem nenhuma com símbolo de trunfo. Para quem joga super trunfo, né, quem conhece esse tipo de jogo, tem a carta mais poderosa que vinha com um trunfo escrito. E eu acredito que seja esse bonitão aqui que está no outro baralho, tá? Assim que encontrar, vou estar adquirindo e trazendo o review dele também. A gente mostra um vídeo juntando todas as cartas sem problema, tá? Mas, pessoal, é bem chatinho de achar. Eu paguei em torno de R$40 desse na época. E tava lacrado, mas eu quis abrir, tá? Não contive pra ver o que tinha e gostei muito. Vem muita carta com design aí, com arte do designer. E quando encontrar, vou estar comprando e mostrando pra vocês, tá? Próximo aqui nós temos Jet Street 4.0.
A versão que eu tenho dele mudou um pouquinho, somente os decalques, tá? Está aqui lacrada e é de 2007 New Models, que é o First Editions também, tá? Olha aí o Jet Street 4.0, já mostrei pra vocês em outro vídeo, tá? Ele abre as asas aqui também, bem bonita essa miniatura, né, pessoal? Eu gosto bastante dele, muito melhor que a versão 3.0. E para fechar o vídeo de hoje, nós temos aqui Maelstrom. E também acredito que essa versão de 2008, que é a roxa, esteja no outro deck, porque é o mesmo decalque, tá, pessoal? Só muda a cor. E tá aqui na carteirinha de 2008, como vocês podem ver aqui. O plastiquinho, ó, que eu falei do plástico amarelo, que nem do Sup Dog ali. Ele fica amarelado mesmo. Com a exposição, acredito que seja por UV, tá? Deixando o sol aí, luz ultravioleta, ele acaba amarelando. E aí, temos aqui o nosso Maelstrom Track Stars, de Hot Wheels Stars, na verdade, não Track Stars, de 2008. Tá aqui lacradinho, bem bonitinho, né? Bom, pessoal, para finalizar, seria isso mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É uma pegada mais diferente, é claro. Não é aquela pegada de mostrar a coleção de miniaturas que eu comprei. São curiosidades da coleção, que vai muito além que miniaturas de Hot Wheels. Eu tenho vários outros artigos também da Hot Wheels e que vou estar trazendo nos próximos vídeos para vocês, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e não quer perder de jeito nenhum, já se inscreve no canal e deixa o like aí, compartilha com os amigos para fortalecer a gente, beleza? E espero vocês nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, fui!